que teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Boa noite, querido irmão. Boa noite. Para nós é uma alegria imensa, mais uma vez, nos brindando com seus conhecimentos, seu estudo. Para nós é uma alegria mesmo imensa. Bom, então está chegando a hora, nós vamos dar uma boa noite para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, e apresentar nosso querido irmão Walter da Silva, que é de Cachoeira do Macacu, e sempre aceitou os convites do Centro Espírita Zilda Gama. Isso para nós é uma alegria muito grande. Então, nesse momento, vamos vibrar em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e agradecer por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, que realmente nos mostra o melhor caminho para nos conduzirmos nessa vida, para chegarmos à perfeição. Deus, nosso Pai, nos enviou esses espíritos bondosos que trouxeram tantos ensinamentos. E cada reunião nossa é mais uma oportunidade de aprendizado. E é isso que vamos ter hoje com o nosso irmão Walter, que vai nos trazer um dos seus estudos e que nós possamos estar abertos a esses ensinamentos. Que ele, mais uma vez, seja inspirado pelos bons espíritos, pela mentora Zilda Gama. E assim, vamos dando nosso boa noite, sejam todos bem-vindos e que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra agora é com o nosso irmão. Boa noite. Eu acredito que nós vamos até às 20 horas, não é isso? Ou um pouco menos, não sei. Mas vamos lá. Eu quero dar boa noite a todos,
a todos que vão também nos assistir depois, né? Porque nem sempre é possível nos acompanhar ao vivo, não é isso? Mas o importante é estar gerando conteúdos esses que visa exatamente chamar-nos a atenção, né? E eu fico sempre muito feliz quando recebo os convites, né, para poder conversarmos sobre espiritismo, sobre o evangelho, sobre os momentos que estamos passando. Eu agradeço sempre, especialmente na data de hoje, o Zio da Gama, essa casa espírita, que estamos já alinhados já há alguns anos, né? Eu estou com uma visita marcada, uma viagem marcada, aí, talvez para maio, para essa região. Quem sabe a gente consegue encaixar o Zio da Gama aí, a nossa visita aí presencial, né? Mas, por enquanto, o virtual tem nos socorrido, né? E vamos agradecer a Deus por isso. Bom, nós ainda estamos no primeiro mês, né? Janeiro, quase no seu finzinho do mês, né? Hoje é dia, se eu não me engano, dia 22 de janeiro, e ainda estamos, muitos de nós ainda se lembram, se recorda, outros nem tanto, das promessas, né? Sempre quando vai chegando no final do ano assim, a gente faz muitas promessas, né? A gente idealiza, projeta muitos planos para o ano que chamamos de novo. Mas é um ano como qualquer outro. O ano, ele não se torna novo, ele é uma sequência no tempo. Quem se renova somos nós, ou pelo menos deveríamos nos renovar. Porque nós estamos, apesar de estarmos falando aqui num canal espírita, num momento espírita, mas nós fazemos parte de um grande todo de cristãos das diversas denominações, sejam elas católicas, apostólica romana, mas também da linha que nós conhecemos como linha protestante. Daí se derivaram em várias vertentes, né? Todas cristãs. Os umbandistas também são cristãos, né? Então, as nossas reflexões alcançam um público muito maior, né? Porque nós estamos vamos falar aqui de um tema que está presente em todas, sobretudo, em todas as religiões cristãs. Eu digo isso porque não conheço todas, mas eu acredito que todas as religiões, elas visam exatamente o melhoramento do ser, ou seja, a sua transformação moral com uma perspectiva do amanhã, do futuro. E todas as religiões, todas, sem nenhuma exceção, elas são espiritualistas, né? Isso está posto lá na introdução do Livro dos Espíritos. A vertente contrária a esta é a materialista, que não é o caso das religiões. Então, todas as religiões pregam também, né, afirmam, e está certo, da continuidade da vida no plano espiritual, no céu, onde qualquer denominação que seja. A vida não se esgota aqui. Mas nós espíritas, particularmente nós, temos uma visão do futuro um pouco mais desnudada pelas informações que os espíritos trouxeram para nós, né? Então, nenhum demérito à fé dos nossos irmãos de outras denominações, mas a fé espírita nos propõe certas convicções. Deixamos das questões das teorias, das teses, e passamos a ter convicções do que será o dia de amanhã, a depender do que fazemos hoje. Muito bem. Então, como eu dizia inicialmente, nós ainda estamos dando os primeiros passos de 2024. Bom, então, a proposta é falar de renovação de atitudes. Outros diriam que isso está alinhado, evidentemente, à renovação íntima, à transformação moral, a própria chamada de introdução do nosso trabalho da noite, né, a chamada que o Zio da Gama sempre faz de introdução, se reporta a essa transformação moral, a esse trabalho não só importante, mas sobretudo necessário, para que todos nós possamos viver uma vida plena, abundante, como Jesus oportunamente faz referência. Alguns interpretaram que essa abundância a qual Jesus
falava tem a ver com recurso material, a riqueza. Evidentemente que não, né? Mas a nossa interpretação se dá, como disse, exatamente pelas informações que os Espíritos trouxeram para nós. Bom, mas a gente fica imaginando, na passagem de ano, quantas pessoas, e são muitas, viu? Muitas. E eu acredito que, entre essas muitas, alguns espíritas também vão lá para a praia à noite, esperar da virada de ano, meia-noite, para pular 7 ondinhas, botar roupa branca. Tem pessoas que fazem certos ritos aí, né? De usar roupa íntima de uma determinada cor para, sei lá, enfim. E aí eu fico pensando, naquele momento que essas pessoas estão lá pulando a tal das 7 ondinhas, dizem, né? Que cada ondinha que aquela pessoa pula, ela faz um pedido. Eu fico imaginando que tipo de pedidos são feitos naquele momento, não é? Obviamente que a gente não está aqui garantindo 100%, porque seria leviandade da nossa parte, mas eu acredito que a maioria absoluta pensa nas coisas do dia a dia, que quer ganhar um emprego, quer conseguir um emprego bom, quer se casar, quer ter filhos, quer passar na faculdade, quer comprar casa própria, e assim vai, né? E tudo isso. Pedir. Aliás, eu me lembro da minha saudosa mãe, que ela dizia assim, vamos tentar um sim, porque o não a gente já tem. Então, pedir, vamos pedir. Bom, mas dentro daquilo que está proposto no Espiritismo, evidentemente alinhado a Jesus e ao seu Evangelho, o que de fato nós deveríamos estar pedindo, hein? Força moral para a gente se melhorar, entendimento para a gente perdoar, e assim vai, né? Aquelas virtudes que nós sabemos que quando adquiridas, se convertem no verdadeiro tesouro do Espírito. Né? Porque Jesus, ele diz o seguinte, ajuntai os tesouros no céu, que lá o ladrão não rouba, a traça não corrompe, né? O tempo não destrói. Então, é tudo aquilo que a gente é capaz de levar conosco. O conhecimento, né? As nossas boas ações, os nossos sentimentos elevados, as lágrimas que enxugamos, os abraços que trocamos, tudo isso é riqueza do espírito. Agora, infelizmente, nós não levamos só essas coisas positivas. Vão conosco também as más ações, aqueles sentimentos inferiores, as dores que causamos a outros, não é? Tudo isso faz parte do pacote. E a gente não pode desconhecer das condições, de um modo geral, dos espíritos que compõem a humanidade terrena. De um modo geral, espíritos imperfeitos, como nós estamos aqui nesta noite reunidos. Essa imperfeição está dentro de uma escala, né? Uns mais, outros menos. Eu posso dizer que nós estamos aí na condição mediana dessa escala aí, né? Não estamos tanto lá para baixo, que a gente já não comete certas barbáries, ainda que a gente veja, vez por outra aí, uma certa barbárie sendo cometida, mas também nós não somos capazes ainda de espíritos luminares. Então a gente está ali, como Paulo, né, naquela fase que ele estava em luta, aquilo que ele queria fazer, ele ainda não dava conta, mas aquilo que ele sabia que não devia mais, é que ele acabava fazendo, né? Então, é um conflito dentro de nós, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles ainda estão mergulhados em atavismos, em práticas milenares. E aí chega o Espiritismo com essa proposta de revivecer, né? De relembrar, né? Os ensinos de Jesus sob uma ótica mais plausível, mais racional. Né? Então, a primeira questão importante que a gente precisa considerar é das condições que nós encontramos. Mas veja, como eu disse, a proposta de Jesus sempre foi essa. Ele veio com uma proposta de renovação de atitudes.
Veja, quando Jesus fala assim, vá e não peques mais, amai o vosso próximo como a ti mesmo, fazei brilhar a vossa luz, e tantas outras recomendações, que foram muitas, que está alinhada exatamente a essa renovação do ser, não é? Aliás, tudo isso começa antes do missionato de Jesus, e segundo a história, né? E aí aqui vai um parêntese, nós não acreditamos que tenha sido exatamente assim, mas a história diz que Jesus só começou a trabalhar aos 30 anos, né? E foi dos 30 aos 33. Mas Jesus, sendo esse espírito luminar, esse espírito perfeito, governador, co-criador da terra, será que ele ficou vendo a banda passar até os 30 anos? Claro que não, né? Mas o recorte que os evangelistas fazem é esse período, né? Quando ele, ali na festa de bodas, né? Ali ele inicia, segundo os relatos dos evangelistas, a sua missão. Bom, mas antes de Jesus, o seu primo, João o Batista, eu faço questão de dizer assim, porque comumente falamos João Batista, né? Mas eu gosto de dizer João o Batista, né? Jesus o Cristo. Porque Jesus Cristo, Cristo não era o nome dele. Cristo é um adjetivo, é uma condição, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, João o advogado, João o comerciante, é um adjetivo que eu estou qualificando o João. Então, da mesma forma, João o Batista, por quê? Porque ele batizava. E essa história de mudança de paradigma moral começa com João Batista. Quer dizer, começou lá com Moisés, mas podemos assim dizer de uma forma mais direta, mais conceitual. Por quê? O conceito do batismo realizado por João era um compromisso que a pessoa assumia para viver uma nova vida, como se ele deixasse aquelas práticas, aquela vida de equívocos para trás, e a partir dali ele se tornasse um novo homem. Daí a explicação, a razão, de João o Batista só batizar adultos, porque a criança, em tese, ela não tem esse discernimento para assumir essa posição, né? Então, o João o Batista, ele vinha anunciando o reino de Deus, a vinda do Messias. E aquele povo que estava ali se colocando através daquele rito para esta condição, ali começava esse compromisso da criatura com ele mesmo. Compromisso que é renovação de atitude, transformação íntima, é um compromisso que assumimos conosco, com o nosso interno, com a nossa luta íntima, a qual Paulo faz diversas citações e associa essas imperfeições, essas dificuldades morais, e ele intitula como o homem velho. Então, daí dá para entender, né, que João Batista também, o que ele fazia, era como se nós deixássemos o homem que nós éramos até então para trás, e a partir dali fôssemos um homem novo. Bom, então tudo isso tem a ver, e as recomendações de Jesus também vai nessa linha, né? Nessa linha, perdoar 70 vezes 7, e por aí. São muitas recomendações que a gente vê que convergem exatamente com esse conceito de renovação, de transformação. E aí, o Espiritismo veio de forma mais direta, mais aguda, investir no conhecimento que liberta. Porque quando nós nos equivocamos pelo fato de ignorar, ou seja, ignorantes no sentido de desconhecimento, aliás, está previsto até no Código Penal brasileiro, né? Eu acredito em todos os códigos por aí afora, de que quando você desconhece as coisas, você faz sem consciência que aquilo é um erro, você tem lá a sua
relevância, e aí você é atenuado o seu erro. Só que quando você conhece as coisas, e você ainda assim continua praticando o erro conscientemente, aí há um agravo, né? As consequências serão na mesma medida da nossa incúria, né? Então, o Espiritismo, ele trouxe lá de Jesus a questão do conhecimento. O conhecimento que liberta, não salva, mas liberta de quê? O que é o conhecimento? A gente vai estudando o Evangelho, nós vamos ver em diversos momentos que conhecimento significa luz, e luz significa conhecimento, né? Então, o conhecimento é como se você estivesse andando numa estrada completamente escura, sem nenhuma visibilidade, e você tropeçasse aqui, tropeçasse ali, caía no buraco aqui, entendeu? Não tem uma orientação. A gente fica, né? Quando a gente acorda à noite com tudo escuro, a gente fica meio desorientado, não sabe onde está, não sabe onde pisa. E o conhecimento é essa luz que se acende, ilumina os caminhos, nos mostra a direção. Isso é conhecimento. Agora, o que faz nós caminharmos? O que faz nós escolhermos o caminho da direita e não da esquerda? É de foro íntimo. Então, há um outro componente, além do conhecimento, que chamamos de vontade. Então, a vontade é que vai determinar o que eu vou fazer da minha vida. Então, o Espiritismo, ele é uma doutrina de liberdade, sim, não resta dúvida. Na doutrina espírita não há nada impositivo. Tudo é expositivo. Tudo nos é apresentado. Agora, a tomada de decisão é nossa, não é? Agora, é uma doutrina de liberdade? Sim, mas é uma doutrina de alta responsabilidade. E ainda, pegando o que Jesus falou sobre isso, a cada um será dado segundo as suas obras, mas também aquele que mais for dado, mais será cobrado. Então, dentro dessa perspectiva espírita, não faz o menor sentido, por exemplo, a gente ouvir dos nossos pares, os espíritas, vou deixar para a próxima reencarnação. Isso aí eu vou deixar para a próxima. Isso aí eu não dou conta, não. É muito comum isso aí, a gente vê isso acontecer entre nós, né? Então, a gente usa do conhecimento espírita de forma conveniente. Eu sei que vou reencarnar, então vou deixar para a próxima reencarnação. Só que tem um detalhe, ou alguns detalhes, melhor dizendo. Primeiro, que vamos reencarnar não resta a menor dúvida. A questão é onde, como, ao lado de quem, em que condições? Precisamos pensar sobre isso, porque a doutrina espírita também nos mostra das causas que nós mesmos produzimos e os efeitos dessas causas. Se as causas que estamos produzindo hoje são boas, positivas, evidentemente que o retorno será da mesma natureza. Mas se eu negligencio a oportunidade reencarnatória, se eu negligencio o tempo que Deus está nos concedendo a todos, uns mais, outros menos, mas é o tempo necessário de cada reencarnação. Porque quando nós estamos por reencarnar, nós já entendemos isso, aliás, está muito bem exposto nas obras de André Luiz, há um projeto que a gente participa, ou se não damos pitaco, nos é oferecido, nos é explicado. Fala assim, olha, o caminho é esse aqui. Então, nós aceitamos, porque não acredito que nós, na condição que nos encontramos, estamos vivendo reencarnações compulsórias. Não é o nosso caso, né? A compulsoriedade, ela se caracteriza pela revolta, pela indignação, pela falta de ajustamento, aqueles problemas, enfim, vemos isso muitas vezes, né? Mas no nosso caso, não. Nós, né? A gente vai se ajustando, a gente vai caminhando aqui, dá um tropeço ali, mas a gente já tem uma ideia, uma noção. Por que estamos aqui? E lá
falso engano, na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da missão do Espiritismo, que é a regeneração da humanidade, né? Que é a mudança de conduta. Quando se fala de regenerar, está falando de mudança para um estado melhor. Olha, eu já sou espírita, nessa encarnação pelo menos, não sei em outra, né? Há 27 anos. E logo nos primeiros anos de relação com a doutrina, eu escutei muito rapidamente falar sobre a tal da transição planetária, que os mundos também, assim como nós, evoluem, progridem, né? Poxa, já se passaram 27 anos. A impressão que fica é que estamos estagnados. Nada está acontecendo. Mas isso é apenas uma impressão, porque as coisas estão acontecendo. Independente da nossa vontade, independente da nossa colaboração. Há um plano divino em ação, né? Nós estamos vivendo uma fase onde muitos espíritos não mais se reencarnarão. Aliás, isso está colocado lá no capítulo 18 da Gênesis, que encerra a obra kardeciana, né? Quando vai falar da geração nova. Diz lá que muitos de espíritos que se reencarnam hoje, isso eu estou falando de 167 anos atrás, tá, gente? Não estariam mais reencarnando na Terra, estariam tendo as últimas oportunidades. Então, quer dizer, como é que nós queremos passar por esse momento? De forma colaborativa ou de forma inútil? Porque na medida que nós estamos falando de renovação de atitudes, tudo que nós estamos falando desde o início aqui tem tudo a ver. Porque a regeneração, o melhoramento da humanidade passa primeiro pela transformação do indivíduo, de cada um de nós, né? E temos ao nosso redor, basta olhar, não precisa olhar para muito longe, não. Basta para olhar para a sua família, para os seus vizinhos, na casa espírita, no trabalho, no seu meio social, que sempre nós vamos ver pessoas fazendo coisas legais. Essas pessoas fazendo coisas legais devem servir de estímulos para nós. Porque, por vezes, a gente meio que fica até envergonhado, né? Porque a gente tem saúde, a gente está bem empregado, a família está bem, a gente temos casa própria, direitinho, né? Tem o nosso carrinho para ir para lá, para cá. E, às vezes, temos dificuldade de fazer as coisas. Enquanto que o outro está com problema de saúde, está com um monte de boleto para pagar, pega ônibus para aqui, para lá, nesse calor. E o cara vai lá, faz a tarefa, faz visita fraterna, participa de campanha do quilo, faz um monte de coisas. Aí a gente autoanalisa e fala, caramba, esse cara nessa condição faz tudo isso. E eu, que tenho tudo a meu favor, e eu estou esperando a hora chegar. Ano que vem eu faço. 24 vai estar ruim, mas 25 eu vou fazer. Então, é esse o nosso problema. Entendeu? É claro que cada um, a gente não tem que fazer o que o outro faz, a gente tem que fazer o que é possível. Agora, o que não é mais possível é não fazer nada. Qualquer um pode fazer alguma coisa. O mínimo. E, no caso, fazer a benefício nosso, porque Jesus falou assim, ó, fazei brilhar a vossa luz, para que nós iluminemos outros, iluminemos o nosso próprio caminho, a gente tem que acender a nossa luz. Essa luz espiritual não é uma luz material, uma lanterna que você saia ligando, acendendo para... Não é isso. A luz a qual Jesus se refere é uma luz interna, sabe? Aliás, os santos católicos, né? Eles meio que colocam nas imagens, né? nas fotos dos santos, aquela aura luminosa, né, sobre as cabeças. É mais ou menos aquilo. O espírito superior, ele tem a sua aura iluminada, né? A nossa ainda muito apagadinha. Ó, eu estou vendo no vídeo aqui que está uma marca aqui em cima, ó. Mas é a luz que está aqui em cima da minha cabeça acesa, está refletindo aqui no azulejo. Não é minha luz, não se preocupe. Nós estamos no mesmo barco, viu? E para estar no mesmo barco, nós temos que remar no mesmo sentido, com ritmo. Porque, apesar de que essa transformação é íntima, essa renovação é interna, mas para que ela se estabeleça e ela se afirme em nós
nós vamos precisar das relações, de conviver com as pessoas. Porque uma coisa é você dizer, eu sou paciente. Aí você encontrar com aquele cara cri-cri na sua frente, que te enche o saco. Aí você vai ser testado. Que é de provas e expiações do nosso mundo. Nós temos que ser provados naquilo que dizemos ser. Não basta dizer. Nós precisamos viver. É essa a diferença do espiritismo estudado e do espiritismo prático. Igualmente o evangelho. Tem pessoas que conhecem o espiritismo de A a Z, conhecem a Bíblia de A a Z, mas a nossa dificuldade, muitas vezes, não está nem no conhecimento, está na vivência daquele conhecimento. Aí estão os nossos maiores desafios. Porque nós trazemos fragilidades, que não é de agora, é de são fragilidades morais, são hábitos, são imperfeições que nos acompanham há milênios, gente. Dezenas e dezenas de reencarnações. Emmanuel diz que nós somos espíritos recalcitrantes, repetindo o mesmo erro, sabe? A gente reencarna para dar conta daquilo, para melhorar, para superar aquilo, e a gente leva o mesmo problema e adiciona outro. E a gente vem fazendo isso durante muito tempo, só que agora acabou o tempo. Nós estamos vivendo, exatamente como eu citei lá da Gênesis, capítulo 18, esse momento crucial, aonde nós estamos numa estrada e agora se abriu assim, em Y. Tem um caminho para a direita, que é a porta estreita, que Jesus chamou, e o caminho da esquerda, que é o caminho da porta larga, que é o caminho da perdição, meus companheiros. Não é? Então, nós vamos ter que escolher. Para isso, nós precisamos saber para onde nós queremos ir. Aliás, tem uma afirmação aí que diz que quando nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve, né? Até mesmo ficar parado, porque você não sabe para onde vai. Nós sabemos qual é o nosso destino. Nós devemos saber para onde caminhar. Não tem como retroagir mais. Nós só podemos caminhar para frente. Só que cada passo nessa direção da evolução é um passo que requer muito trabalho, muita abnegação, muito esforço. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. E nós estamos preparados para abrir mão de coisas? De coisas que muitas vezes nos causam prazer? Poxa, hoje está um calor danado, né? Poxa, eu vou lá no Zio da Gama, é lá no alto, esquenta pra caramba, não vou não. Botou ar-condicionado, agora eu vou. Lá tem ar-condicionado, aqui em casa não tem, o ventilador era ar quente, eu vou para lá, que pelo menos eu fico no arzinho gelado. Então, quais são as nossas motivações para a gente estar na casa espírita, por exemplo? O que eu faço? O que eu estou fazendo lá? Eu vou na casa espírita aqui hoje, amanhã eu estou naquela ali. Tem gente que vai em 3, 4 casas espíritas por semana e faz questão de tomar passe em todas elas, chamados papapasse, né? Como se aquilo resolvesse a nossa vida. Nos ajuda, mas não resolve não. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que buscar fazer é reconhecer as nossas imperfeições, gente. Sem fazer isso honestamente, a gente não vai caminhar para frente, não. Olha o que Santo Agostinho propõe lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? É muito conhecida dos Espíritos essa questão, e a 919A, que ele complementa, né? Que é ele, ao final do dia, repassar tudo que ele fez naquelas horas que ele passou durante o dia, como ele se relacionou com as pessoas, se ele foi útil, se ele pôde fazer, ele não fez. Quer dizer, é uma reflexão. Né? E aí, como é que se faz isso? Aí ele disse, um pensador da antiga, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E aí tem um conjunto de livros que compõe a obra de Joana de Ângeles, do Homem Integral, Fausto Cigano, que fala do autoconhecimento, do auto-perdão, é tudo alto, né? Tudo para nós, para dentro, né? Então, nós estamos em condições perfeitamente de fazer essa autoanálise. Nós sabemos exatamente os nossos problemas.
ainda que a gente não os declare, né? Que alguns deles são inconfessáveis. Mas não há problema. É nós, a nossa própria consciência. Então eu tenho que colocar lá, escrever num papel, quais os meus problemas. Começa dos mais simples até chegar ao mais grave. Você não vai vencer o mais grave se não passar pelo mais simples. Porque os problemas mais simples, as imperfeições mais simples, na medida que a gente avance, que a gente conquiste, que a gente consiga, né, sanar aquele probleminha, a gente vai adquirindo mais força para o problema seguinte, até chegar lá na questão maior. Não é assim na academia, quando a gente vai pegar aqueles pesos lá. Quando você começa na academia, você tem uma série lá que o orientador lá, o professor passa, é quilinha, é tabletinho, tu começa com aquele pezinho, né? Fraquinho, tu acha que, não, daqui a pouco você passou um tempo lá, você já está pegando um peso maior, e assim vai. Mas ninguém chega lá e em 2, 3 dias está pegando aquele pesão lá com um monte de ferro, não. O peso moral é exatamente, as nossas imperfeições é assim também. Vai no pequenininho, faz ali um planejamento. Agora, antes disso, nós temos que enfrentar outros problemas. Porque diz Allan Kardec e os espíritos que o nosso grande problema, aliás, nosso não, da humanidade inteira, são dois: orgulho e egoísmo. Né? O egoísmo nós sabemos como se manifesta, né? É tudo para nós. O nosso interesse tem que estar sempre na frente de tudo, né? Nossa família, dos nossos, tudo não. Né? O orgulho tem lá uma filha predileta chamada vaidade. Então, quando nós vamos fazer essa autoanálise, essa vaidade, ela precisa ser confrontada. Esse orgulho, né? Nós precisamos ser honestos, né? E reconhecer os nossos problemas. Reconheceu? Aí vem o passo seguinte. Será que nós somos daquele que padecemos do mal de Gabriela? Eu sou assim mesmo. Quem quiser gostar de mim é assim. Se não quiser, pode ir. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não, absolutamente. Essa retórica, essa argumentação, ela é completamente descabida para o espírita. Porque nós sabemos o que vai acontecer se nós não enfrentarmos isso. Entendeu? O sofrimento, as dores, os padecimentos que a gente enfrenta, não só na condição de encarnado, mas no mundo espiritual, gente. O mundo espiritual, ele se forma por sintonia, por afinidades, né? Eu passo uma encarnação todinha fazendo bobagem e quero desencarnar e quero ir ficar num lugar legal. Muitos aí dizem que querem ir para nosso lar, né? Aliás, tá agora para essa semana, está aí o nosso lar 2, né? Tomara que bombe, né? Como foi o primeiro, para dar audiência, para ter recurso para fazer mais. A divulgação do espiritismo, né? Então, é honestidade. Olha, eu tenho esses problemas. Aí vem, eu os reconheço. Agora, eu quero mudar? É assim, porque às vezes eu reconheço, mas eu não quero mudar. Eu convivo com aquilo sem nenhum problema. O problema é quem está ao seu lado. Os seus pares, a sua família, os seus amigos. Será que eles estão dispostos a conviver com você nessas condições? Porque às vezes eu tenho determinadas imperfeições da agressividade, da intolerância, né? Uma série de coisas muito nocivas, não só a nós, mas para as nossas relações, para o meio social. A gente está vivendo hoje aí um negócio pavoroso na nossa sociedade, gente. Um negócio assim de muita violência, de muita intolerância em todos os níveis. Um negócio difícil, né? E a gente acha que a gente tem que fazer como Pilatos fez, lavou as mãos, isso não é comigo. É conosco, sim. Se nós estamos na condição de espírita, é porque, talvez ou certamente, nós escolhemos, nós aceitamos essa posição. E nós, espíritas, não podemos ser mais do mesmo.
E aí eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, porque basta você olhar para o retrovisor da história do cristianismo, dos problemas da Idade Média, né? Do movimento das igrejas reformadas, lá no ano de 1530, por ali, né? No início do século XVI, com Martinho Lutero, das razões, enfim, uma série de coisas. E aí, por que o Espiritismo veio? Porque ele veio exatamente com uma proposta diferente. Não é melhor, mas é diferente, pô. Nós não vamos encontrar nada nos livros escritos na codificação de Kardec que afirme que o Espiritismo é melhor que as outras religiões, que o espírita é melhor. Não! Isso seria leviano. Os espíritos são responsáveis. Eles nunca vão falar, jamais vão falar, porque não é verdade. Agora, não tenhamos dúvida, o Espiritismo é uma doutrina diferente. Né? Tanto é que Allan Kardec evitou de chamar de religião, porque ele não queria associar o nome religião espírita àquilo que vinha sendo praticado, como vemos até hoje. Né? Hierarquia sacerdotal, privilégio, venda de indulgência, muitas coisas. Então, a doutrina espírita ela é diferente. E nós não podemos ser como antes. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que dar praticidade. Né? Então, eu tenho os problemas. Eu quero mudar? Opa, eu quero. É possível mudar? É uma outra pergunta. Claro que sim. É fácil? Não é fácil. Fácil ninguém disse que é. Mas impossível também não. Ninguém disse que seria impossível. Toda mudança, gente, é complicada. Qualquer uma. Você mudar de uma cidade para outra, você mudar de uma casa espírita para outra. Olha, eu já mudei algumas vezes em razão das mudanças, né? Eu acabei de mudar de novo, estava em Guapimirim, agora estou aqui em Japuíba, um distrito aqui de Cachoeira de Macacu. Já mudei 14 vezes, gente. Não é porque eu gosto, não, é porque as circunstâncias vão nos levando para caminhos diferentes. E eu só olho para trás, agradeço tudo que ali vivi e vou para frente. Me mudei tem 3 semanas que estamos aqui agora, né? Então, as mudanças são difíceis. Mas a gente é como aquele, né? Na época de inverno rigoroso, quando a gente vai se recolher à cama para dormir à noite, tá tudo gelado, né? Nossa, um gelo, aí você bota meia. Eu já peguei ali em Guapimirim 5 graus. É um negócio desesperador. 5 graus. Né? Aí, quando você se acomoda ali numa posição, leva um tempinho para esquentar. Depois que você esquenta, você não quer mudar. Porque se você virar para o outro lado está gelado. Aí você fica ali. Você fica numa condição cômoda. Nós, muitas das vezes, nos comportamos assim. A gente está naquela posição cômoda e a gente não quer mudar. Para que eu vou mexer nisso? Deixa quieto. Eu tenho esse probleminha assim, mas nasci assim, as pessoas já me entendem, já me aceitam assim. As pessoas não te aceitam, te aturam. As pessoas nos aturam. Porque vai fazer o quê? Vamos nos matar uns aos outros? Não. Então, viver é diferente de conviver. Muitas das vezes a gente passa a existência inteira vivendo ao lado de pessoas, sem jamais ter convivido com elas. Né? Então, tenho os problemas, quero mudar, é possível mudar. Então, se é possível mudar, nós precisamos estabelecer um plano de metas. Aquela questão do peso que eu me referi ainda há pouco, são metas. Mas para a gente alcançar essas metas, as metas têm que ser possíveis. É a mesma coisa de sonhar, né? Sonhar não precisa pagar nada, a gente sonha, né? Mas cuidado com o tamanho do seu sonho. Porque sonhos são legais quando eles são possíveis de se tornarem reais, através do trabalho, né, do empenho, da vontade, etc. Agora, quando é um negócio que é impossível de se realizar, vira pesadelo. Vira pesadelo. Então, vamos sonhar de acordo com as nossas possibilidades. Então, as nossas metas, de igual forma, vamos estabelecer aquele, né? Esse ano eu vou trabalhar isso aqui.
Nós não vamos conseguir trabalhar tudo, não, gente. Esqueçam isso. Tem uma música que diz assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Alguém deve conhecer essa música. É um dia seremos. Nós não entramos nas condições que entramos nessa encarnação e vamos sair Jesus, gente. Vamos sair aqui um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier. É meta lá para frente. Mas essas criaturas, elas também passaram nas mesmas fases que nós. Elas travaram as mesmas lutas que estamos travando hoje. E eles são prova de que é possível, eles venceram. Então nós temos que virá-los e caminhar, né? Caminhar com Jesus, seguir os seus passos, né? Fisicamente não, é buscar, seguir as orientações, fazer aquilo que a gente já tem condições de fazer. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa a nosso favor, todos nós. E por que às vezes negligenciamos? Então nós precisamos despertar para a nossa própria realidade, e uma realidade de necessidade. Nós necessitamos melhorar. É imprescindível, não é? Então, temos uma meta e precisamos ter um foco. Sabe, nós temos um grande problema. Qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, nos tira do foco. Qualquer ventinho nos muda o nosso rumo, o nosso destino. E às vezes nós estamos ali determinados. Não, eu vou fazer isso aqui, eu estou ali, estou comprometido. Tá? Mas aí basta um negocinho acontecer para nossa fragilidade se apresentar. E às vezes coisas tão simples nos fragilizam tanto. Coisas tão banais. Sobretudo nas nossas relações, né? Às vezes conhecemos casos de companheiros espíritas que abandonaram a casa espírita. Alguns, menos mal, né? Eu diria menos mal, né? Não tem nada de bom nisso, né? Menos mal, que sai de uma casa e vai frequentar outra. Agora, tem muitos que saem da casa e não frequentam mais nada. Se desiludem com o espiritismo. O espiritismo não tem nada a ver com a nossa desilusão, gente. O espiritismo está cá em cima, nós estamos aqui embaixo. O espiritismo é perfeito. Nós nem tanto, os espíritas não, sim, meus amigos. E às vezes os companheiros, se magoam, se melindram com coisas tão banais que acontecem toda hora, gente. Às vezes você não está num dia bom, você chega, fala uma coisa, uma palavra que não cai bem, o outro recebe aquilo já se magoa, e às vezes a gente não se dá conta que isso está acontecendo. Então, quando nós temos esse tipo de problema, nós temos que dialogar, falar, conversar com o outro. Por que você falou isso? Por que você se posicionou dessa forma? Qual o motivo? Esclarece. Agora, nós estamos sobre a lei da sociedade, né? Nós precisamos nos relacionar. E dentro de qualquer relação social, tem uma coisa que está presente sempre, que é a questão da comunicação. O que é comunicar-se? É você emitir uma mensagem, A2O, e lá o receptor receber A2O. Ele vai decodificar e vai entender que eu dei uma informação e ele recebeu corretamente. Só que entre o emissor e o receptor tem um meio aqui. E essa comunicação pode sofrer uma série de intercorrências. E pode chegar lá, para ele, o receptor, completamente distorcida. Então, eu tenho alguns livros que eu já escrevi, aliás, estou lançando outro agora, nessa viagem que eu vou fazer em maio para essa região, possivelmente eu estarei levando esse último livro. Então, que eu digo o seguinte, numa comunicação, o maior desafio é falar a coisa certa, do jeito certo, com a pessoa certa, na hora certa. Dificilmente a gente consegue isso, gente. Às vezes você está falando a coisa certa, com a pessoa certa, do jeito errado. Às vezes você está falando a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, com a pessoa errada.
Então, qualquer elemento que você deixe de reunir essas condições, já é um complicador, já é uma distorção na comunicação. Então, as nossas relações sociais estão permeadas dessas distorções, gerando milindres, mágoas, ressentimentos. E isso vai nos causando, vai tomando corpo em nós. Né? O nosso interno vai se ocupando dessas coisas e deixa de ter espaço para as coisas que realmente são importantes, para os sentimentos de fraternidade, de amizade, né? de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão. Todos esses sentimentos precisam ocupar a nossa alma, o nosso interno. Né? Mas como falta espaço, né? Joana diz que ele fala se referindo aos vícios, e a gente pode dizer dos vícios morais também, né? Os vícios, você precisa substituir por uma virtude, né? Então, você não basta tirar o vício. Eu não vou ser mais egoísta. Ok. Mas você precisa praticar a benevolência. Porque no momento que você pratica a benevolência, ela ocupa esse espaço que antes era do egoísmo. Se você não ocupa esse espaço, outro sentimento inferior talvez ocupe. Então a gente precisa substituir. Daí eu entendo, e conheci pelo menos 2 que fez isso, que fumava assim desesperadamente, né? E aí queria parar. E aí um dando força, tal daqui, dali. Os 2 fizeram a mesma coisa. Pararam de fumar e passaram a ser, assim, em pouco tempo, se converterem em diabéticos. Por quê? Comia doce feito um alucinado, chupava bala o dia inteiro, para exatamente substituir o cigarro. Era comendo doce, chupando bala, comendo chiclete, aquelas coisas. Né? Estragou o dente, se arrebentou todo com açúcar no corpo, enfim. Não é dessa forma que nós vamos resolver o nosso problema. Nós temos que substituir essas imperfeições com coisas saudáveis. Não é? Então, para manter o foco, nós temos que ter o nosso GPS ligado. GPS é hoje muito comum, a gente usa isso para tudo, né? No Rio de Janeiro eu não uso não, porque lá leva para dentro das comunidades lá é uma tragédia, né? Porque o GPS é um orientador de tráfego, de viagem. Então, ele vai sempre pelo caminho mais curto. E qual é o GPS moral que nós temos? O Evangelho. O Evangelho é o GPS divino que nos mostra a direção, nos leva até o nosso destino de forma mais rápida e segura. Este é o foco. Entendeu? Então, saímos do caminho, o GPS vai levar a gente para lá de novo. Então, por isso a importância da prática, de nós praticarmos o espiritismo, de estarmos a maior quantidade de tempo possível nas casas espíritas. Porque quando nós estamos naquele ambiente ali, nós estamos sob um fluxo do bem, daquelas energias benfazejas, que vai se agregando em nosso ser. Nós vamos, o nosso perispírito vai, segurando aquilo, vai, né, somatizando aquelas informações, aquelas trocas de experiência, o culto do Evangelho lá, as reuniões virtuais como estamos aqui, os livros. Então, quer dizer, nós precisamos buscar hábitos saudáveis. É isso, gente, para nos tornarmos espíritos saudáveis. Bom, para encerrar, que o nosso tempo já está chegando, tem uma recomendação de Paulo. Eu sou, assim, um fã não diria número 1, deve ter milhões de número 1 por aí, né? Eu sou um desses milhões de número 1 de fãs de Paulo, que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Posso continuar sendo a pessoa que sempre fui, praticando, fazendo as bobagens que sempre pratiquei. Eu posso, me é lícito. Eu tenho livre-arbítrio. Mas isso não nos convém. Não mais nos convém. Essa que é a beleza do Espiritismo, gente. Não me proíbe nada. É uma consciência que vai se formatando. Na medida que a gente vai conhecendo, vai tendo experiências, a nossa consciência vai se formatando. E começa a nossa consciência a fazer
projeções diferentes. Então, isso não é legal. E esse ambiente aqui não é agradável. E esse tipo de música me ofende. E essa relação de amizade aqui é nociva. E a gente vai, naturalmente, buscando o lado mais saudável da vida, gente. Da natureza, das amizades sinceras, dos ambientes mais sutis. É isso. Obviamente que esse tema a gente poderia estar aqui discorrendo muito mais, porque nada se esgota, né? Que é muito rico, o Evangelho é muito rico, a doutrina espírita. Mas eu quero agradecer uma vez mais o Zil da Gama pelo convite, por abrir esse espaço para a gente dialogar um pouco mais sobre a importância do Espiritismo em nossa vida. Muito obrigado, eu retorno agora à nossa coordenação. Querido irmão, nós é que ficamos agradecidos por tanta clareza, trazendo para nós esse importante tema. Nós vamos ter muita reflexão ainda para fazer interiormente, durante muito tempo, e sempre, não é? Muito, muito agradecido nós estamos. E que Deus esteja sempre te protegendo para que você continue trazendo para toda a humanidade, porque todo o ensino de Jesus tem que alcançar a humanidade. Não é? Muito obrigada. Então, nesse momento, nós vamos, mais uma vez, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, esse mestre amigo que trouxe esse caminho de renovação, como disse nosso irmão, que trouxe esse tema tão bem para que possamos refletir diariamente nesses pontos principais que às vezes ainda estamos falhando um pouco. Estamos numa caminhada em que precisamos estar sempre vigiando e orando. É isso, importante essa reflexão em todos os momentos da nossa vida. Então, mais uma vez, aproveitando assim essa vibração de todos, pedir ao Senhor por aqueles que ainda se encontram sem conhecimento desses verdadeiros valores para a vida. A nossa vida espiritual, ela continua, nós não podemos deixar para amanhã o que hoje nós podemos fazer. E é isso que nós estamos assim pedindo por todos aqueles que estão adoecidos, estão precisando ainda de muita luz, Senhor. E é isso que nós vibramos nesse momento, agradecendo a nossa mentora Zilda Gama, agradecendo a Jesus e ao nosso irmão que trouxe para nós um estudo tão precioso. Então, que assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez, nosso abraço e muito obrigado. Mais vezes. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos, tá? Fica com Deus. Igualmente. Audio Jungle.